O Milionário da Barra e a Mendiga Negra do Pelô. Uma reviravolta inesperada. A Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, fervilhava. O casamento de Helena Sampaio era o evento do ano. Champanhe correndo solto, gente bonita pra dedéu e um salão de festas que dava pra ver o marzão lá embaixo. Mas no meio de tanta riqueza e sorriso falso, tinha uma bomba, prestes a explodir. Ana Luísa, a ovelha negra da família, estava de volta. E não era mais aquela garota insegura que fugiu de casa anos atrás. Agora era uma empresária poderosa, com grana no bolso e sede de vingança. Ela chegou causando, vestida num vermelho de parar o trânsito. Dona Beatriz, mãe, quase teve um treco. Aquela ali nunca engoliu a filha problemática. Mas Ana Luísa não estava nem aí. Soltava umas indiretas venenosas, observando os ricaços se contorcerem. A valsa dos noivos? Momento perfeito para sussurrar no ouvido da mãe um segredo sujo, daqueles que a alta sociedade carioca enterra 7 chaves. Dona Beatriz ficou branca que nem cera. O medo era visível. Depois, no bar, um cara misterioso, Ricardo, chegou no ouvido dela. Olhar penetrante, cicatriz sinistra no rosto. Disse que sabia tudo sobre Sampaio e que podia ajudar Ana Luísa a desmascarar a família. Ajudar? Essa história estava muito estranha. Mas no fundo, Ana Luísa sabia que ia precisar de toda a ajuda que pudesse ter. A noite estava só começando e a treta ia ser daquelas de explodir o calçadão de Copacabana. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite estava só começando e a treta ia ser daquelas de explodir o calçadão de Copacabana. Ricardo se aproximou mais, o cheiro de cigarro barato e mistério invadindo o espaço de Ana Luísa. Eu sei o que te contaram sobre seu pai, sobre a herança da família. É tudo balela. Ana Luísa arregalou os olhos. Do que você está falando? Meu pai era um homem honesto. Ricardo riu. Um som rouco e sem humor. Honesto? Garota, seu pai era um tubarão. Só que um tubarão com dívidas. Antes que Ana Luísa pudesse responder, um estrondo, tipo um trovão caindo dentro do salão. Todo mundo parou, as taças de champanhe tremendo nas mãos. Uma correria danada começou. Gente gritando, caindo, uma confusão de dar nó na cabeça. No meio do caos, um grito agudo cortou o ar. Era Dona Beatriz. Ela apontava, histérica, para um canto do salão. Ele está aqui. O monstro voltou. Ana Luísa tentou entender o que estava acontecendo, mas a mãe estava fora de si, os olhos esbugalhados de pavor. De repente, a multidão se abriu e no centro do salão, parado como uma estátua, estava seu pai. Sim, o pai que ela tinha enterrado há 5 anos. O pai que todos acreditavam estar morto. Só que esse não era o pai. Se Ana Luísa a lembrava. O homem ali era uma sombra, o rosto marcado por cicatrizes, o olhar vazio. Ele vestia roupas esfarrapadas, sujas de barro. Parecia um mendigo zumbi. Dona Beatriz desmaiou. Ana Luísa sentiu as pernas bambearem. Impossível. Não podia ser. Mas estava ali, diante dela, a prova de que sua vida era uma mentira completa. Tudo o que ela acreditava era uma farsa. Ricardo a segurou pelo braço. Vem comigo. Não podemos ficar aqui. Eles saíram correndo, fugindo do salão de festas, da confusão, do pai ressuscitado. O ar da noite parecia mais frio, mais pesado. A Barra da Tijuca, antes tão glamurosa, agora era um cenário de filme de terror. Dentro.
Do carro, já longe do salão, Ana Luísa finalmente conseguiu falar. Quem? Quem era aquele? Ricardo suspirou, o rosto sombrio. Aquele, Ana Luísa, é o menor dos seus problemas. A verdade é muito pior do que você imagina. Seu pai não só está vivo, como ele não é quem você pensa. Ele é o mendigo negro do Pelô. Aquele, Ana Luísa, é o menor dos seus problemas. A verdade é muito pior do que você imagina. Seu pai não só está vivo, como ele não é quem você pensa. Ele é o mendigo negro do Pelô. Ana Luísa não acreditou. Mendigo negro do Pelô? Aquela lenda urbana, a história que todo mundo contava. Para assustar a criança? Não, não podia ser. Tá maluco, Ricardo? Isso é coisa de filme de terror barato. Ricardo estacionou o carro num posto de gasolina, a luz fraca iluminando seu rosto tenso. Eu queria que fosse Ana Luísa, mas não é. Seu pai é um cara que fazia coisas horríveis no Pelourinho. Rituais, magia negra, sacrifícios. Dizem que ele fez um pacto com o diabo para ter poder e riqueza. Ana Luísa sentiu um frio na espinha, as histórias que a avó contava. As rezas baixinham para afastar os maus espíritos. Será que tudo aquilo era verdade? Mas por que ele fingiu que morreu? Por que voltou agora? Ricardo deu de ombros. Pacto tem um preço. Talvez ele tenha quebrado alguma regra. Sei lá. O que importa é que ele voltou e não veio para fazer caridade. De repente, o celular de Ana Luísa tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Ana Luísa, sou eu, Helena. A voz da noiva soava desesperada. Você precisa me ajudar. Aconteceu uma coisa horrível. A mamãe, ela. A linha ficou muda. Helena, Helena, o que aconteceu? Ana Luísa gritava no telefone, mas só ouvia estática. Ricardo olhou para ela, os olhos arregalados. A gente precisa voltar para lá, agora. Quando chegaram de volta à mansão, a cena era de guerra. A polícia cercando o local, ambulâncias com as sirenes. Ligadas, jornalistas por todo lado. Ana Luísa e Ricardo correram para dentro, desviando dos curiosos. O salão de festas estava irreconhecível. Cadeiras tombadas, mesas quebradas, pedaços de vidro por todo lado. E no centro, um corpo coberto por um lençol branco. Era Dona Beatriz. Helena estava ajoelhada ao lado do corpo, chorando compulsivamente. Ana Luísa se aproximou, o coração apertado. Helena, me diz o que aconteceu. Quem fez isso? Helena levantou o rosto, os olhos vermelhos de ódio. Foi ele. Foi o seu pai. Ele matou a mamãe. Ele disse que ela tinha traído o pacto. Ana Luísa sentiu o mundo girar. Seu pai, um assassino? Não podia ser verdade. Mas então ela viu. No chão, ao lado do corpo de Dona Beatriz, um amuleto. Um amuleto que ela conhecia bem. Um amuleto que pertencia à sua avó. Um amuleto de proteção contra o mendigo negro do Pelô. E então Ana Luísa entendeu. A avó não estava protegendo ela do mendigo negro. Estava protegendo o mundo de seu pai. Mas a ficha ainda não tinha caído completamente, quando um policial a agarrou pelo braço. Ana Luísa Sampaio, você está presa pelo assassinato de Beatriz Sampaio. Presa? Mas por quê? Encontramos suas digitais na faca, e o amuleto de proteção estava em seu bolso. O policial respondeu. Não adianta negar. Temos todas as provas. Ela ia protestar, gritar que era tudo. Mentira! Quando viu, no meio da multidão, Ricardo sorrindo. Um sorriso frio, calculista, um sorriso de quem tinha acabado de vencer um jogo. E naquele momento, Ana Luísa percebeu. Ricardo não estava ali para ajudá-la. Ele estava ali para incriminá-la. Ele sabia de tudo. Ele estava por trás de tudo. E ele tinha conseguido. Presa? Mas por quê? Encontramos suas digitais na faca e o amuleto de proteção estava em seu bolso. O policial respondeu. Não adianta negar. Temos todas as provas. Ela ia protestar,
gritar que era tudo mentira, quando viu, no meio da multidão, Ricardo sorrindo. Um sorriso frio, calculista, um sorriso de quem tinha acabado de vencer um jogo. E naquele momento, Ana Luísa percebeu. Ricardo não estava ali para ajudá-la. Ele estava ali para incriminá-la. Ele sabia de tudo. Ele estava por trás de tudo. E ele tinha conseguido. Algemas nos pulsos, a viatura rasgando a noite. Ana Luísa tentava entender, mas a cabeça era um nó. Ricardo, o cara que parecia saber de tudo, o cara que ela confiou, tinha virado o jogo contra ela. Mas por quê? O que ele ganhava com isso? Na delegacia, a ficha caiu de vez. Interrogatório, acusações. Aquela ladainha toda, a faca com suas digitais, o amuleto da avó. Parecia que alguém tinha montado um quebra-cabeça perfeito para incriminá-la. E o pior, ninguém acreditava nela. No meio daquela confusão, um advogado esquisito apareceu. Dr. Almeida, um cara baixinho, careca, com um bigode que parecia um espanador. Disse que tinha sido contratado por um amigo da família para defendê-la. Amigo da família? Quem? Ele era bom, o Dr. Almeida. Calmo, metódico, fazia as perguntas certas. Mas Ana Luísa sentia que faltava alguma coisa. Que ele não estava contando toda a história. E aí, no meio do interrogatório, a bomba explodiu. Senhorita Ana Luísa, disse o Dr. Almeida, com aquela voz mansa de sempre, preciso te fazer uma pergunta delicada. O senhor Ricardo, ele te contou sobre o passado dele? Ana Luísa franziu a testa. Passado? Ele não falou muita coisa. Só que tinha uma cicatriz no rosto por causa de uma briga. O Dr. Almeida respirou fundo. Essa briga foi com o seu pai, o mendigo negro do Pelô. Ana Luísa sentiu um choque. Como assim? Ricardo e seu pai? O que estava acontecendo? Ricardo é, filho de uma das vítimas do seu pai, uma mulher que ele sacrificou num ritual no Pelourinho. Ele passou a vida inteira planejando vingança contra a família Sampaio. Ana Luísa não conseguia respirar. O mundo girava. As paredes da sala pareciam se fechar. Ricardo, o vingador, o cara que ela achou que era seu aliado, era o filho da vítima, o cara que queria destruí-la. Mas a bomba não parou por aí. E tem mais uma coisa, Ana Luísa, continuou o Dr. Almeida, com a voz ainda mais baixa. Ricardo, ele não é filho só de uma vítima do seu pai. Ana Luísa olhou para ele sem entender. Ricardo, ele também é seu irmão. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ana Luísa não conseguia falar, não conseguia se mexer, não conseguia pensar. Irmão? Ricardo, o vingador? O assassino da sua mãe? O cara que estava incriminando ela? Era seu irmão? O Dr. Almeida esperou alguns segundos, deixando a informação afundar. Aí continuou. Seu pai, ele não era um santo. Além dos rituais e sacrifícios, ele também tinha casos. E um desses casos resultou no Ricardo. Ana Luísa sentiu um nó na garganta. A vida dela era uma novela mexicana barata. O pai era um monstro, a mãe uma vítima. O cara que ela confiou era seu irmão vingativo. E agora ela estava presa, acusada de um crime que não cometeu. De repente, um policial entrou na sala, interrompendo o interrogatório. Doutor, temos notícias. Encontramos o Ricardo. Ana Luísa sentiu um fio de esperança. Talvez, só talvez, ela pudesse se safar nessa. Onde ele está? Perguntou o Dr. Almeida. O policial respirou fundo. Ele está morto. Encontramos o corpo dele no Pelourinho. E aí, Ana Luísa percebeu. O jogo não tinha acabado. Tinha acabado de começar. E a próxima jogada podia ser fatal. E aí, Ana Luísa percebeu. O jogo não tinha acabado. Tinha acabado de começar. E a próxima jogada podia ser fatal. Morta? O Ricardo morto? No Pelourinho? Aquele lugar sinistro, cheio de história e de energias pesadas. Quem teria feito isso? E por quê? A cabeça dela girava. Tantas informações, tantas traições,
Tantas mortes, não dava para processar tudo de uma vez. O doutor Almeida pigarreou. Precisamos descobrir quem matou o Ricardo, Ana Luísa. Ele era a chave para sua liberdade. Mas como? Se ele estava morto, quem a ajudaria a provar sua inocência? Naquele momento, a porta da sala se abriu e um homem entrou. Alpo, moreno, com um terno bem cortado e um sorriso simpático no rosto. Boa noite, disse ele, com uma voz suave. Sou o delegado Cavalcante. Ficarei responsável pelo caso. Ana Luísa olhou para ele, desconfiada. Mais um para complicar a vida dela? O delegado se aproximou e estendeu a mão. Sinto muito pela sua situação, Ana Luísa, mas pode ter certeza que farei o possível para descobrir a verdade. Ela apertou a mão dele, ainda hesitante. Será que podia confiar nesse cara? Cavalcante se virou para o doutor Almeida. Doutor, preciso conversar com a sua cliente a sós. Poderia nos dar licença? O doutor Almeida assentiu e saiu da sala, deixando Ana Luísa sozinha com o delegado. Cavalcante se sentou na cadeira em frente a. Ela suspirou. Ana Luísa, eu sei que tudo isso parece um pesadelo, mas preciso que você seja sincera comigo. Você sabe quem matou o Ricardo? Ana Luísa balançou a cabeça. Não faço a menor ideia. Ele era meu irmão, mas ele me incriminou. Eu não teria motivos para matá-lo. O delegado a observou por um instante, como se estivesse tentando ler seus pensamentos. E o seu pai, o mendigo negro do Pelô? Ele poderia ter feito isso? Ana Luísa sentiu um arrepio na espinha. Eu não sei. Eu não sei de nada mais. Eu não sei quem é meu pai de verdade. Não sei quem é meu irmão. Não sei em quem confiar. Cavalcante se inclinou para a frente. Ana Luísa, eu acho que sei quem matou o Ricardo. E acho que sei por que ele fez isso. Ela arregalou os olhos, ansiosa. Quem? Quem fez isso? O delegado respirou fundo e a encarou nos olhos. Foi o seu pai, Ana Luísa. O mendigo negro do Pelô. Ele matou o Ricardo para proteger um segredo. Um segredo que pode mudar tudo. Um silêncio pesado pairou na sala. Ana Luísa estava em choque. Seu pai tinha matado seu irmão? Mas por quê? Que segredo era esse que valia uma vida? De repente as luzes da delegacia se apagaram. Tudo ficou escuro. Um breu total. Um grito ecoou no corredor. Ana Luísa se levantou, assustada. O que está acontecendo? Cavalcante também se levantou, pegando a arma que carregava na cintura. Não sei, mas isso não é bom. Nesse instante, a porta da sala se abriu e uma figura surgiu na escuridão. Uma figura alta, magra, com o rosto marcado por cicatrizes e um olhar vazio. Era o mendigo negro do Pelô. Ele entrou na sala sem dizer uma palavra e se aproximou de Ana Luísa. Ela sentiu um medo paralisante, um terror que nunca tinha sentido antes. Cavalcante apontou a arma para ele. Pare! Não se aproxime! Mas o mendigo negro não parou. Ele continuou andando em direção a Ana Luísa, com um sorriso macabro no rosto. De repente, ele abriu a boca e disse com uma voz rouca e gutural: Filha, preciso te contar a verdade. Você não é quem você pensa que é. Você é a chave. A chave para libertar. Antes que ele pudesse terminar a frase, um tiro ecoou na sala. O mendigo negro cambaleou e caiu no chão, morto. Ana Luísa gritou. Cavalcante abaixou a arma, tremendo. Eu tive que fazer isso. Ele era perigoso demais. Mas Ana Luísa não estava prestando atenção nele. Ela estava olhando para o corpo do seu pai, estirado no chão. Quem o tinha matado? Cavalcante? Ou, nesse momento, a luz voltou, e Ana Luísa viu, atrás do delegado, parada. Na porta, com uma arma na mão, estava ela mesma, uma cópia perfeita dela. Só que essa cópia tinha os olhos vermelhos e um sorriso demoníaco no rosto. E antes que Ana Luísa pudesse entender qualquer coisa, a cópia abriu a boca e disse com uma voz fria e calculista: Olá, irmãzinha. Que bom te ver de novo. A diversão está apenas começando.
Olá, irmãzinha. Que bom te ver de novo. A diversão está apenas começando. Ana Luísa não conseguia entender. Uma cópia dela, com olhos vermelhos e um sorriso de dar medo? Quem era aquela criatura? Cavalcante, ainda tremendo, tentou dizer alguma coisa, mas a voz não saía. A cópia dela, com uma agilidade impressionante, pegou a arma do chão e apontou para o delegado. Você é muito inconveniente, Cavalcante. Mas não se preocupe, sua hora também vai chegar. E sem hesitar, a cópia disparou. Cavalcante caiu, sem vida, ao lado do corpo do mendigo negro. Ana Luísa estava paralisada, o medo tomando conta de cada célula do seu corpo. Aquilo não podia estar acontecendo. Era um pesadelo. A cópia se virou para Ana Luísa, o sorriso macabro ainda estampado no rosto. Agora somos só nós duas, irmãzinha. Vamos colocar as coisas em ordem. Antes que Ana Luísa pudesse reagir, a cópia avançou e a agarrou pelo braço. A força era inacreditável. Ana Luísa tentou se soltar, mas não conseguiu. Para onde você está me levando? Perguntou com a voz embargada pelo medo. A cópia riu. Para o nosso verdadeiro lar, o lugar de onde viemos, o lugar onde a verdade será revelada. E sem mais explicações, a cópia arrastou Ana Luísa para fora da delegacia, para a escuridão da noite. A cidade parecia deserta, as ruas vazias, o silêncio ensurdecedor. Ana Luísa não fazia ideia de para onde estavam indo. Só sabia que estava em perigo, muito perigo. E de morte. Chegamos, disse a cópia, com um tom de voz estranhamente doce. Bem-vinda à sua verdadeira casa. Ela abriu o portão e empurrou Ana Luísa para dentro do casarão. O cheiro de mofo e de poeira era insuportável. A escuridão era quase total. De repente, uma luz se acendeu. Uma luz fraca, amarelada, que vinha de uma vela em cima de uma mesa. A luz revelou um cômodo grande, com paredes descascadas e móveis antigos, empoeirados. E sentada em uma cadeira, no centro do cômodo, estava Dona Beatriz, viva. Ana Luísa arregalou os olhos. Mãe, mas você estava morta? Dona Beatriz sorriu, um sorriso frio e calculista, que Ana Luísa nunca tinha visto. Antes, eu finjo muito bem, não é, querida? Mas a verdade é que nunca estive tão viva. A cópia de Ana Luísa riu. Parabéns, mamãe. A peça está perfeita. Ana Luísa não conseguia entender nada. O que estava acontecendo? Sua mãe estava viva? E trabalhando com sua cópia demoníaca? Você armou tudo isso? Perguntou com uma voz tremendo. Dona Beatriz assentiu. Sim, querida, eu e sua irmãzinha. Nós planejamos tudo nos mínimos detalhes. E você caiu direitinho na nossa armadilha. Irmãzinha? Ana Luísa olhou para a cópia. Ela é minha irmã? Somos gêmeas, querida, respondeu a cópia, com um sorriso sarcástico. Gêmeas separadas no nascimento, enquanto você crescia em um mundo de luxo. E de mentiras. Eu sofria na miséria e na escuridão. Mas agora as coisas vão mudar. Agora a balança vai se equilibrar. Mas por quê? Perguntou Ana Luísa, desesperada. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Dona Beatriz se levantou e se aproximou de Ana Luísa, com um olhar ameaçador. Porque você é a chave, querida. A chave para um poder que você nem imagina. Um poder que sempre pertenceu à nossa família. Um poder que está prestes a ser nosso novamente. Antes que Ana Luísa pudesse dizer mais alguma coisa, Dona Beatriz pegou um amuleto que estava escondido debaixo da roupa e o apontou para ela. O amuleto começou a brilhar, emitindo uma luz intensa que invadiu todo o cômodo. Ana Luísa sentiu um choque percorrer seu corpo, mordor lancinante, que a fez gritar. E no meio daquele caos, Ana Luísa percebeu. Ela não era Ana Luísa Sampaio. Ela era outra pessoa. Uma pessoa que tinha sido enganada, manipulada, usada como uma peça em um jogo macabro.
E no meio daquela dor, Ana Luísa se lembrou de tudo, de sua verdadeira identidade, de seu verdadeiro propósito. Ela era a escolhida, a chave para libertar ou para destruir o mundo. Ela era a escolhida, a chave para libertar ou para destruir o mundo. A dor era tanta que Ana Luísa achou que ia explodir. A luz do amuleto queimava. Sua pele penetrava em seus ossos, e então, como um flash, as memórias inundaram sua mente. Não eram as memórias de Ana Luísa Sampaio, a ricaça da Barra. Eram as memórias de Yara, a guardiã, a última descendente de uma linhagem de protetores ancestrais. Dona Beatriz e a gêmea maligna que se chamava Cássia não eram sua família, eram suas inimigas. Elas haviam roubado sua memória, aprisionado seu poder, para usá-la como portal para invocar uma entidade sombria, adormecida há séculos nas profundezas do Pelourino. Aquele casarão não era um lar, mas um altar, e o amuleto, a chave para despertar o monstro. Com um grito de fúria, Yara se libertou das amarras invisíveis que a prendiam. A dor se transformou em força, o medo em coragem. Ela sabia o que tinha que fazer. Dona Beatriz e Cássia recuaram, surpresas. Impossível! Gritou Cássia. O amuleto deveria estar drenando seu poder. Yara sorriu, um sorriso que não era o sorriso doce de Ana Luísa. Era o sorriso frio e determinado de uma guerreira. Vocês cometeram um erro. Subestimaram o poder da linhagem de Yara. Agora vão pagar por isso. Com um movimento rápido, Yara arrancou o amuleto das mãos de Dona Beatriz e o atirou contra a parede. O amuleto se estilhaçou em 1000 pedaços, liberando uma onda de energia que fez o casarão tremer. Cássia avançou, com uma faca na mão. Eu vou te matar! Gritou, com ódio nos olhos. Yara desviou do golpe com facilidade e, com um chute certeiro, derrubou Cássia no chão. Dona Beatriz tentou fugir, mas Yara a agarrou pelo braço. Onde está ele? Perguntou Yara, com a voz carregada de ódio. Onde está o espírito que vocês invocaram? Dona Beatriz tremia de medo. Eu não sei. Ele está em todo lugar. De repente, o chão começou a tremer com mais intensidade. As paredes rachavam. O teto desabava. Um vento forte invadiu o casarão, apagando a vela e mergulhando o cômodo na escuridão. E então, uma voz gutural ecoou no ar. Yara, finalmente você despertou. Esperei por esse momento. Durante séculos, o medo tomou conta de Yara novamente. Aquela voz era a voz do mal. A voz do espírito ancestral que sua família havia aprisionado. Uma luz avermelhada surgiu no centro do cômodo. A luz se intensificou, revelando uma figura grotesca, com chifres, garras e olhos flamejantes. Era o monstro, o demônio. Dona Beatriz e Cássia se ajoelharam, reverenciando a criatura. Meu senhor, libertamos a guardiã. Agora o mundo é seu. O demônio riu. Um riso que fez Yara sentir um frio na espinha. O mundo sempre foi meu, suas tolas. Yara não é a chave para minha libertação. Ela é a chave para o meu poder total. E então o demônio apontou. Para, Yara! Venha, minha querida. Junte-se a mim. Juntos vamos destruir tudo o que existe. Yara hesitou. Aquele era um momento crucial. Se ela se juntasse ao demônio, o mundo estaria perdido. Mas se ela resistisse, teria que enfrentar um poder inimaginável. De repente, uma sombra surgiu atrás do demônio. Uma sombra familiar. Uma sombra que Yara reconheceria em qualquer lugar. Era Ricardo. Mas não era o Ricardo vingativo, o irmão traidor. Era outro Ricardo. Um Ricardo com os olhos cheios de luz, com um sorriso doce no rosto. Não tenha medo, Yara, disse Ricardo com uma voz suave. Eu estou aqui com você. E então, Ricardo avançou e cravou uma adaga nas costas do demônio. O demônio gritou de dor e se virou para Ricardo. Você? Como ousa me trair? Ricardo sorriu. Eu nunca estive do seu lado.
Eu sempre estive do lado dela. E então, Ricardo se transformou. Seus olhos brilharam, seus cabelos se tornaram dourados. Suas roupas se transformaram em uma armadura reluzente. Ricardo era um anjo. E ele era o pai de Yara. Ricardo, um anjo, pai dela. Aquela imagem de armadura brilhante, a luz que emanava dele, era de outro mundo. Mas a coisa estava feia demais para ter tempo de processar aquilo. Não se preocupe, Yara. Ele repetiu, o olhar fixo no demônio. Eu sempre estive do seu lado. O demônio, puto da vida, tentou tirar a adaga das costas, mas Ricardo era forte demais. Ele começou a brilhar com mais intensidade, uma luz que afastava a escuridão do casarão. Você vai pagar por isso! Gritou o demônio e avançou para cima de Ricardo. Yara não podia ficar parada. Ela tinha que ajudar. Pegou um pedaço de madeira quebrado do chão e correu na direção da luta. Ricardo, cuidado! Ela gritou, mas era tarde demais. O demônio, com um golpe rápido, jogou Ricardo longe. Ele caiu no chão, desacordado. A fúria tomou conta de Yara. Ela não ia deixar aquele monstro machucar mais ninguém. Correu na direção do demônio e, com toda a força que tinha, acertou a madeira na cabeça dele. O demônio cambaleou, mas não caiu. Ele se virou para Yara com os olhos flamejantes. Sua tola! Acha que pode me derrotar com isso? E então aconteceu o inacreditável. De repente, Dona Beatriz se levantou. O olhar dela mudou. Não era mais a mulher fria e calculista que tinha enganado Yara. Era outro olhar. Um olhar de bondade, de arrependimento. Pare! Gritou Dona Beatriz, com uma voz que Yara nunca tinha ouvido antes. Deixa-a em paz. E sem que ninguém esperasse, Dona Beatriz se jogou na frente de Yara, protegendo-a do demônio. O demônio hesitou. O que você está fazendo, Beatriz? Você me serviu por anos. Você me prometeu sua alma. Dona Beatriz sorriu, um sorriso triste. Eu sei, mas eu estava errada. Eu não posso deixar você machucar minha filha. E então, Dona Beatriz fez o impensável. Ela pegou a adaga que Ricardo tinha usado e cravou no próprio coração. O demônio gritou de raiva. Não, você não pode fazer isso. Dona Beatriz caiu no chão, morta. Mas no mesmo instante o demônio começou a se enfraquecer. A luz avermelhada que envolvia começou a diminuir. Cássia, desesperada, correu para o lado de Dona Beatriz. Mamãe, não! O que você fez? E então Yara percebeu. Dona Beatriz não era a vilã da história. Ela era uma vítima. Uma mulher que tinha sido enganada, manipulada pelo demônio. Uma mãe que, no final, tinha escolhido o amor pela filha. Aquele ato de sacrifício quebrou o feitiço. O demônio gritou e se desfez em poeira. A escuridão sumiu. A luz voltou a brilhar. Ricardo se levantou, atordoado. O que aconteceu? Ele perguntou. Yara correu para abraçá-lo. Você está bem? Ela perguntou, com lágrimas nos olhos. Ricardo sorriu. Estou. Mas e ela? Yara olhou para o corpo de Dona Beatriz, estirado no chão. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Ela se sacrificou por nós. Cássia chorava ao lado do corpo da mãe. Yara se aproximou dela, com cuidado. Eu sinto muito, disse Yara, com a voz embargada. Eu sei que você amava sua mãe. Cássia levantou o rosto, com os olhos vermelhos de ódio. Não se atreva a sentir pena de mim, ela gritou. Você roubou tudo de mim. Minha mãe, meu poder, minha vida. E então, Cássia fez uma coisa que Yara jamais imaginaria. Ela puxou uma arma da cintura e apontou para Yara. Eu vou te matar, gritou Cássia. Eu vou acabar com você. Ricardo tentou impedir, mas era tarde demais. Cássia apertou o gatilho. E então, aconteceu o choque final. Um tiro ecoou no casarão. Mas a bala não acertou Yara. A bala acertou Ricardo. Ele cambaleou e caiu nos braços de Yara, com os olhos arregalados. Pai, sussurrou Yara, com a voz trêmula. Não, por favor. Não. Ricardo sorriu um sorriso fraco.
Eu sempre estarei com você. E então, Ricardo fechou os olhos, morto, nos braços de Yara. Aquele momento quebrou Yara. Despedaçou a alma dela. O anjo que era seu pai, morto por sua irmã, por um amor distorcido. Yara olhou para Cássia, com um ódio que queimava em seu peito. Cássia tremia, com a arma na mão, os olhos cheios de horror. O que? O que eu fiz? Sussurrou Cássia, com a voz embargada. E então? Yara soube. Cássia não era má. Ela era apenas uma marionete, uma vítima das circunstâncias. Mas naquele momento, Yara não sentia piedade. Sentia apenas raiva, uma raiva avassaladora que a consumia por dentro. Ela se levantou com os olhos cheios de lágrimas e olhou para Cássia. Você vai pagar por isso, disse Yara, com uma voz fria e calculista. Você vai pagar por tudo o que fez. E então Yara avançou na direção de Cássia, com a intenção de matá-la. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma voz surgiu na escuridão. Pare, Yara! Gritou a voz. Não faça isso! Yara parou, hesitante. Quem era? Quem ousava interromper sua vingança? E então uma figura surgiu na escuridão. Uma figura familiar. Uma figura que Yara jamais esperava ver ali. Era Ana Luísa. Mas não era a Ana Luísa rica, a Ana Luísa ingênua. Era outra Ana Luísa. Uma Ana Luísa com os olhos cheios de conhecimento, com um sorriso misterioso no rosto. Uma Ana Luísa que carregava uma arma na mão. E com uma voz calma e serena, Ana Luísa disse: Sinto muito, irmãzinha, mas você precisa saber a verdade. Ricardo não era seu pai. Ricardo era um enviado, e eu sou sua verdadeira mãe. Sinto muito, irmãzinha, mas você precisa saber a verdade. Ricardo não era seu pai. Ricardo era um enviado, e eu sou sua verdadeira mãe. Ana Luísa, ou melhor, Yara. Travou. A arma na mão, Cássia paralisada. Ricardo morto. E agora, essa. A mulher ali, com a mesma cara bela, falando que era sua mãe. A cabeça girava. Parecia que ia explodir. Não, não pode ser. Yara conseguiu dizer, a voz quase sumindo. Minha mãe era a Dona Beatriz. A mulher, que até agora era Ana Luísa, fez que não com a cabeça, um olhar triste, quase de pena. Beatriz era só um instrumento, querida, uma peça no meu plano. A verdade é que eu sou Yansan, a Senhora dos Raios, e você, Yara, é minha filha, a escolhida. Yansan, a Senhora dos Raios? Que loucura era aquela! Parecia que tinha entrado num filme de super-herói, só que com muito mais sangue e dor. Eu não tô entendendo nada, Yara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Quem é você de verdade? Quem eu sou? Eu já te disse, filha. Eu sou sua mãe. E você é Yara, a guardiã. Mas a história que te contaram está incompleta. Ricardo, ele não era um anjo. Ele era um Exu. Um protetor, um mensageiro, um amigo. Ele foi enviado para te guiar, para te proteger, mas ele falhou. Naquele instante, Cássia, que até agora estava em choque, se mexeu. Levantou a arma, apontando para Yansan. Você está mentindo, gritou Cássia, a voz histérica. Você sempre mentiu. Você destruiu a minha vida. E, antes que Yansan pudesse reagir, Cássia apertou o gatilho. Só que, de repente, tudo aconteceu muito rápido. Yansan se moveu como um raio, desviando da bala. A bala acertou Yara. De novo, no mesmo lugar que Ricardo tinha sido atingido. Yara caiu nos braços de Yansan, sentindo a dor dilacerante. A víbora escorrendo pelos dedos. Mãe, Yara conseguiu sussurrar, a voz fraca. Por quê? Yansan chorava, as lágrimas caindo no rosto de Yara. Eu sinto muito, filha. Eu tentei te proteger, mas o destino é implacável. Cássia, vendo o que tinha feito, deixou a arma cair no chão e começou a gritar. Um grito de dor, de arrependimento, de loucura. Yara sentia que estava morrendo. Mas antes de fechar os olhos, ela viu uma coisa.
Uma coisa que a fez arregalar os olhos, incrédula. Yansan sorria, um sorriso frio, calculista, um sorriso de vitória. E então, Yara entendeu. Tudo era uma armadilha. Ricardo não era o protetor, Cássia não era a vilã, Dona Beatriz não era a vítima. A vilã era Yansan. Yara a chave, mas não para libertar o mundo, para destruí-lo. Com a última força que tinha, Yara tentou falar, tentar avisar Cássia. Cássia, Yara sussurrou, a voz quase inaudível. Cuidado. Mas as palavras não saíram. A escuridão a envolveu. E naquele momento, Yara morreu. Nos braços da sua mãe, que não era sua mãe, que era o demônio. Cássia olhou para Yansan, a arma caída aos seus pés. O que tinha acontecido? Yara, sua irmã, estava morta. E tudo parecia ter sido um grande teatro. Por que, mamãe? Ela perguntou, a voz embargada pelo choro. Por que você fez isso? Yansan se levantou, limpando as lágrimas dos olhos. Olhou para Cássia com um sorriso frio. Você ainda não entendeu, querida. Eu não sou sua mãe. Eu sou Yansan. E você é apenas um instrumento. Assim como Yara era. Cássia arregalou os olhos. Não pode ser. Yansan se aproximou de Cássia, com um olhar ameaçador. Agora, faça o que tem que ser feito. A profecia precisa ser cumprida, e você é a peça que falta. Profecia? Cássia perguntou, confusa. Que profecia? Yansan sorriu. A profecia da destruição. E você, querida, é a responsável por iniciá-la. Pegue a arma e mate todos eles. Cássia olhou para a arma no chão, para o corpo de Yara sem vida, para Yansan com um olhar de loucura. E então Cássia percebeu. Ela não tinha escolha. Se não fizesse o que Yansan queria, ela seria a próxima. Com a mão tremendo, Cássia pegou a arma, apontou para Yansan e com os olhos cheios de lágrimas apertou o gatilho. Só que no último segundo Yansan se moveu. A bala não a acertou. Acertou o chão. E no mesmo instante, o casarão começou a tremer. As paredes racharam, o teto desabou. Uma fenda se abriu no chão. E de lá surgiu uma luz intensa. Uma luz que revelou uma criatura horripilante. Uma criatura com chifres, garras e olhos flamejantes. O demônio. Mas não era o mesmo demônio que Yara e Ricardo tinham enfrentado. Era outro demônio, muito mais poderoso, muito mais maligno. O demônio sorriu. Finalmente, disse o demônio, com uma voz gutural que fez Cássia temer de medo. Eu estou livre, e agora vou destruir tudo o que existe. Yansan se ajoelhou, reverenciando o demônio. Meu senhor, cumpri minha promessa. A guardiã está morta, e o portal está aberto. O demônio olhou para Cássia, com um sorriso sádico. E você, garotinha? Qual será o seu papel nessa história? Cássia tremia de medo. Ela sabia que não tinha chance contra aquela criatura. Que sua vida estava prestes a acabar. Mas antes que o demônio pudesse fazer alguma coisa, uma voz surgiu na escuridão. Não se preocupe, Cássia, disse a voz. Eu estou aqui para te proteger. E então, uma figura surgiu na escuridão. Uma figura familiar. Uma figura que Cássia jamais esperava ver ali. Era Ricardo, vivo, com os olhos cheios de luz, e uma espada na mão. E então, Ricardo olhou para Cássia, com um sorriso misterioso no rosto. Eu tenho algumas coisas para te contar. Ele disse. E você não vai acreditar em nada do que vou te dizer. Prepare-se, Cássia, porque a verdade é muito mais estranha do que você imagina. E tudo o que você pensou que sabia é uma grande mentira. Eu não sou um Exu. Yara era sua irmã? Isso é o que eles queriam que você pensasse. Mas a verdade é que vocês são a mesma pessoa. Ricardo vivo, explicando que tudo era mentira, Cássia não aguentava mais.
Era muita informação, muita traição, muita dor. Como assim a gente é a mesma pessoa? Cássia perguntou, a voz tremendo. Ricardo sorriu, um sorriso calmo, quase triste. Lembra da Yansan, a Senhora dos Raios? Ela é real, Cássia. E ela criou vocês duas, Yara e você. Vocês são duas partes de uma mesma alma, duas faces da mesma moeda. O demônio rugiu furioso. Mentira! Não escute ele, Cássia. Ele está tentando te enganar. Ricardo ignorou o demônio e continuou falando com Cássia. Yansan quer destruir o mundo, Cássia. Ela sempre quis. E ela usou você e a Yara para isso. Mas ainda dá tempo de impedir. Como? Cássia perguntou desesperada. Como a gente pode impedir? Ricardo olhou nos olhos de Cássia. Você precisa se unir a Yara. Vocês duas juntas são a única esperança. Cássia olhou para o corpo de Yara estirado no chão. As lágrimas voltaram a escorrer pelo seu rosto. Mas ela está morta, Cássia sussurrou. Ricardo sorriu. Não completamente. A alma dela ainda está aqui, esperando por você. E então, Ricardo estendeu a mão para... Cássia, confie em mim. Cássia, eu sei o que estou fazendo. Cássia hesitou por um instante, mas no fundo, ela sabia que não tinha outra escolha. Pegou na mão de Ricardo, e no mesmo instante, uma luz forte invadiu o casarão. Uma luz que emanava de Cássia. Uma luz que se juntou à luz que emanava de Ricardo. E então, Cássia sentiu a alma de Yara entrando em seu corpo, a força de Yara a preenchendo, o conhecimento de Yara guiando. Cássia não era mais Cássia. Cássia era Yara. E Yara era Cássia. Elas eram uma só. Yara abriu os olhos, olhou para Ricardo, com um sorriso determinado no rosto. Eu sei o que. Tenho que fazer, Yara disse. E então, Yara avançou na direção do demônio. A luta foi épica. Yara, com a força de duas almas, com a proteção de Ricardo, enfrentou o demônio com bravura e coragem. E no final, depois de muita luta, muito sofrimento, muito sangue, Yara conseguiu. Com um golpe certeiro, ela derrotou o demônio. O casarão desabou, a luz se apagou e tudo ficou em silêncio. Algum tempo depois, Cássia acordou. Estava deitada na grama, em um lugar desconhecido. O céu estava azul. Os pássaros cantavam. Ricardo estava sentado ao seu lado, sorrindo. Onde estamos? Cássia perguntou. Em um lugar seguro, Ricardo respondeu. Um lugar onde Yansan não pode nos encontrar. Cássia olhou em volta. Não via Yara, nem o casarão, nem o demônio. E a Yara? Cássia perguntou, com a voz embargada. Ricardo suspirou. Ela se foi, mas ela está em paz, e ela sempre estará com você. Cássia chorou. A dor da perda era grande demais para suportar. Eu sinto tanto a falta dela, Cássia sussurrou. Ricardo segurou a mão de Cássia. Eu sei, mas você precisa ser forte. Você precisa seguir em frente. A Yara confiou a você uma grande responsabilidade. A responsabilidade de proteger o mundo. Cássia olhou para Ricardo. Proteger o mundo? Mas como? Eu não sou uma heroína. Ricardo sorriu. Você é muito mais do que uma heroína, Cássia. Você é a esperança. A esperança de um futuro melhor. E então Ricardo se levantou. Eu preciso ir, ele disse. Mas eu sempre estarei por perto, observando você, protegendo você. Cássia sentiu um aperto no coração. Não queria que ele fosse embora. Espere, Cássia gritou. Para onde você vai? Ricardo sorriu, um sorriso misterioso. Para onde o vento me levar, ele respondeu. E então, Ricardo desapareceu. Cássia ficou sozinha. Olhou para o céu azul, respirou fundo. E soube que sua vida tinha mudado para sempre. Que a partir daquele momento, ela tinha um propósito. Um propósito maior do que ela mesma. Um propósito que a faria seguir em frente, a proteger o mundo. Não importa o quê. Mas o que Cássia não sabia era que Yansan não tinha sido derrotada. Ela apenas tinha se escondido. E esperava o momento certo para atacar novamente.
E Cássia, a nova guardiã, teria que estar preparada, porque a luta ainda não tinha acabado. Agora é a hora. Waits, você acompanhou essa saga inacreditável. Viu o destino de Yara e Cássia se entrelaçarem, mas a história está longe de terminar. Para desvendar os segredos que ainda restam e testemunhar o retorno de Yansan, você precisa agir agora. Se inscreva imediatamente no canal. Não deixe essa oportunidade escapar. As próximas histórias são exclusivas e você não vai querer ficar de fora. Esmague o botão de like agora. Mostre seu apoio, alimente um algoritmo e garanta que mais pessoas descubram essa trama alucinante. Inunde a seção de comentários com suas reações. Qual sua teoria sobre o futuro de Cássia? O que Yansan está planejando? Queremos saber tudo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer este desfecho e se juntar à nossa comunidade de fãs. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que o canal continue trazendo histórias épicas como essa. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de cada ação. Você precisa fazer isso agora. O destino de Cássia e do mundo depende de você.